Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão aí em casa nos assistindo mais uma vez. É com muita alegria que nós estamos aqui e hoje a gente vai realizar mais aquele bate-papo que vocês todos já conhecem, né? Eu fico aqui fazendo algumas perguntas e algum espírito incorpora no Aguinaldo e a gente aprende aí na coletividade. Claro que existe todo um critério para determinar qual é o espírito que irá comunicar, tem a ligação com a casa, tem a aprovação dos dirigentes da casa e tudo mais. O nosso amigo de hoje é bem interessante, assim, e eu tenho a liberdade e eu pedi se eu podia contar isso, porque hoje eu estou aqui conversando com o espírito, mas quando eu cheguei na casa, eu tinha um medo danado de espírito. E quando a mediunidade eclodiu, a gente sente um monte de coisa. E eu não queria de jeito nenhum, olha que pecado, né? Se eu posso dizer. Uma espírita com medo de espírito. E eu estava com muito medo, muito amedrontada. E claro que aqueles espíritos que não me querem bem aproveitavam disso e me deixavam meu medo ainda maior. E eu procurei o Aguinaldo, disse o que estava acontecendo e ele me convidou para tomar um passe. E quando eu tomei um passe, estava lá na prece, morrendo de medo. Eu ouvi um sotaque arrastado. Essa é a moça que tem medo de espírito? E eu abri assim o olho, né? Sou eu. E por acaso tu tem medo de mim? Não. Então, você acha que eu sou o quê? Sou um espírito. E você está falando com um espírito, tem diferença? E aí eu nunca mais esqueci. E o medo passou, tanto é que agora eu converso com o espírito numa boa, né? E ele foi a primeira experiência que eu tive ali, de falar com o espírito, e ele me ajudou muito, e tem um recadinho que ele me falou que eu nunca mais esqueci. Ele daí me disse assim: olha, minha filha, preste atenção que eu vou lhe dizer. A visita só entra na tua cabeça se você deixar. Porque espírito é igual visita. Se tu abrir a porta, ele chega e faz a festa. Se você fechar a porta, a visita vai embora. E eu nunca mais esqueci. E deu muito certo. E eu recebo aqui o nosso querido nordestino hoje. A nossa casa tem o prazer imenso de recebê-lo. Tem um carinho muito grande por ele. O pessoal aqui adora os versos que ele faz, porque ele tem toda uma veia poética. E para não ser diferente, então, sempre é ele que traz os versos para nós. Mas hoje o Senhor vai receber os versos. Certo? Posso? Pode. Então vamos lá. Claro que não tem o nível de nordestino, né? Mas tem uns versinhos aqui do Senhor. Diz o Espiritismo puro, na lição de Allan Kardec, que o Cristo é um modelo que o mundo todo conhece. O guia mais excelente, farol que guiamento, força que nos fortalece. Não veio para quebrar a lei que o Pai escreveu, veio trazer o amor que o mundo tanto esqueceu, mostrando que a caridade é a única verdade que o próprio céu nos deu. A morte não é o fim, é apenas uma mudança. Jesus ressuscitou para nos dar a esperança, mostrando ao povo judeu que o Espírito não morreu, mantendo viva a aliança. Os milagres do passado que o Mestre realizou, a lente da nova era, claramente explicou. Fluido, magnetismo e fé, cura quem fica de pé, pois o amor transbordou. Justiça de Deus é reta, ninguém fica para trás. Colhemos o que plantamos, seja a guerra ou a paz. Nas vidas que vão e vêm, buscando fazer o bem, revolução nos traz. Jesus é o governador deste planeta sofrido, consolador prometido que o Espiritismo tem vindo. É o amor em ação, trazendo a libertação para o povo arrependido. E agora, de coração aberto, eu dirijo as palavras ao entrevistado. Nordestino, seu querido, chega aqui do meu lado. Dono de um belo coração, nossa segurança aqui de plantão. Tem uma energia encantadora e suas mãos são sempre acolhedoras. Sua irreverência e alegria sempre nos deixa contentes. Adoramos os seus versos e suas rimas, que sempre nos contagiam. Cabra, retado por demais, adora instalar seu chicote. E aqueles que têm medo dele, saem rápido no seu golpe. Trabalhador dedicado na seara de Jesus. Utiliza dos seus meios para conduzir nossos irmãos à luz.
Nordestino, nosso amigo, receba a nossa vibração. Você aqui é muito querido, te amamos, nosso irmão. Que Jesus, o nosso amigo, nos abençoe e nos conforte na sua imensa paz. Para nós também é uma alegria estarmos aqui na condição de simples servidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu ouvia as músicas, principalmente aquela em minha homenagem, fiquei muito feliz e confesso a vocês que chorei. Isso não é fácil de dizer, porque eu sou cabra macho, sempre fui. O rapaz falou, será que o Espírito vai segurar direito o microfone? Eu que segurei peixeira tanto tempo na minha vida, não vou saber segurar o microfone? Eu agradeço a oportunidade. Sempre que nós, do mundo espiritual, seja qualquer um que for, tem a oportunidade de falar, a gente consegue uma coisa especial, necessária, que é aproximar os dois mundos. Na verdade, nós formamos um mundo só, com a pequena diferença que uns estão aqui na matéria mais densa e os outros estão lá, na matéria mais sutil, mas todos nós caminhamos na mesma direção, que é para Jesus. E é a grande Jesus que nós reverenciamos nesse momento. Não existe, da nossa parte, nós que trabalhamos na seara do Cristo, com o passado repleto de crimes, nenhuma pretensão de sermos melhores. Somos apenas aqueles que servem. E foi a primeira vez que alguém me chamou de interessante. Gostei do adjetivo. Podemos começar a prova? Sim, senhora. Sim, então vamos lá. O seu trabalho nordestino é voltado sempre para os resgates, né? É isso? Sim, senhora. No plano espiritual, no umbral. E aí, então a gente acredita que, para tal fato, existe um grande esforço, né? É um trabalho assim, muito complexo e tudo mais. Então a gente acredita que o senhor já viveu muita coisa, muita experiência, assim, que deve ter te marcado bastante. Tem alguma que o senhor poderia compartilhar que foi uma coisa que o senhor falou assim, poxa, olha isso. Alguém tem que fazer o serviço pesado, né? Realmente, minha filha, as experiências são muito significativas. Os encarnados, e é natural que isso aconteça, têm uma dificuldade em compreender o que acontece para além dos olhos da matéria. Em vez de citar uma experiência, eu vou fazer um comentário que eu acho que pode ajudar mais do que eu contar uma experiência. Hoje, com todo esse evento a ser feito, nesta noite, desde as 7 horas da manhã, nós estamos aqui cuidando da segurança, protegendo o espaço, criando os campos de proteção, para que não houvesse nenhuma interferência, acompanhando o médium mais de perto, porque é o instrumento que nós teríamos, como estamos tendo para falar, visitando os nossos irmãos que iriam cantar essa noite, arrumando a garganta de um, ajustando a garganta de outro, para que a gente pudesse, nesta noite, termos esse encontro de almas em nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso é que todos nós, aqui deste outro lado, nos esforçamos muito para que um simples evento aconteça. A demanda, a preocupação, tudo que a gente tem que fazer para não ter interferência negativa, vocês não podem imaginar. Nós consideramos uma vitória estarmos aqui hoje. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui hoje na caravana com mais de 70 espíritos acompanhando todo esse evento e sendo tratados, todo mundo sendo tratado.
Porque, afinal de contas, todo mundo é doente, não é mesmo? E sim, minha filha, a gente vai às regiões mais densas para resgatar os nossos irmãos que ainda não despertaram para a luz. Não quer dizer que nós também já despertamos. A gente vislumbrou um bocadinho da luz e por isso temos que ajudar quem ainda não viu luz nenhuma. Quem acende uma vela, quem acende um palito de fósforo, tem o dever de socorrer quem ainda não acendeu nada, quem está na escuridão total. E é isso que nós fazemos, em nome de Jesus. Nordestino, quando vocês vão lá para o socorro, depende de cada caso ou muitas vezes há uma demanda de muitas pessoas, porque até para se chegar lá, como é isso? É uma equipe muito grande que vai, quando o senhor vai, lidera um monte de gente, ou depende do caso? Existe uma regra Certo. para as equipes de socorro. Nunca nenhum benfeitor vai sozinho. Todo resgate que é feito, todo trabalho de socorro, precisa-se obrigatoriamente de uma equipe devidamente preparada para estabelecer o socorro. Até porque nós sempre teremos os imprevistos. Nós sempre teremos em cada socorro que nós prestamos as situações que não estavam dentro da programação, a da qual a gente precisa improvisar. E muita gente que não tem muito conhecimento ou não tem um conhecimento profundo pode perguntar assim: mas esse socorro é o quê? Está fazendo o quê nesse socorro? Primeiro, resgatar irmãos que estão há anos, às vezes décadas, séculos, perdidos nas regiões mais densas do mundo espiritual inferior. E depois daí, ou nós encaminhamos para uma sessão mediúnica dos encarnados, ou quando o espírito tem condição, nós o levamos diretamente para um hospital do mundo espiritual. O corpo do espírito, o perispírito, como vocês chamam, ele adoece, ele fica ferido. Então não se assustem quando vocês desencarnarem e se depararem com uma série de hospitais aqui do outro lado. Hospitais bem semelhantes ao da Terra, onde os irmãos estão recebendo os mais variados tratamentos, desde medicação, injeção, soro e cirurgia, que não é a nossa área, mas que também existe do lado de cá. E aí, antes de você me perguntar, eu já vou dizer. E por que o senhor foi escolhido para fazer isso? Pela minha vivência aqui na Terra, fazendo parte aí, eu vou usar uma outra palavra, não vou dizer a que todo mundo conhece, fazendo parte de um grupo, assim vamos dizer, de gente não tão má como dizem muitos, mas também de gente não muito boa, em que a gente perambulou por alguns lugares aí, às vezes ajudando, às vezes fazendo maldade, mas a gente foi pegando o jeito da coisa. E então, como Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado, aí nós passamos a usar a nossa experiência para o bem, coisa que nós fazemos até hoje. Então, aproveitando que o senhor já tocou no assunto da sua turma, o senhor também já auxiliou resgatar irmãos que estiveram com o senhor ali, naquelas vivências? Muitos, já começamos por aí, porque Jesus disse amar o seu próximo, e às vezes as pessoas perguntam, e quem é o próximo? Olha, o próximo é o próximo, não é próximo. Você primeiro ajuda a socorrer quem está caído mais perto de você. Depois você vai socorrer quem está caído mais longe.
Aí tem gente que não gosta de quem está perto, pisa por cima e vai socorrer o outro lá longe. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vocês entenderam, né? Pois é. Não pode pular ninguém, não. Você socorre quem caiu perto. Né? Até por uma questão de consciência, de dever de consciência. Socorrer aqueles que estiveram conosco no erro. Não é assim? É assim que deve ser. E não é fácil, porque muitos companheiros do passado continuaram na vida que tinham e não quiseram ser socorridos. Porque se tem uma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo respeita, é o livre-arbítrio. Você quer? Eu te ajudo. Você não quer? Continua onde você está. Isso é sagrado, meus irmãos. Em qualquer lugar da vida que você tiver, na vida aqui ou na vida acolá, sempre nós vamos respeitar o livre-arbítrio. E antes de você perguntar também, é verdade que o senhor tem um chicote? Aqui, né? Você vai perguntar do meu chicote, eu sei que você vai perguntar. Deixa eu lhe dizer, na maioria das vezes, é um simbolismo. Não que eu não tenha. Eu tenho sim o chicote para situações mais graves, que eu não vou comentar. Mas em grande parte das vezes, quando a gente precisa deter um espírito, segurar um espírito mais agressivo, ele se sente amarrado, mas é amarrado energeticamente. A gente impõe a força moral para segurar o espírito. E aí o espírito se sente amarrado e diz assim, me amarraram com uma corda, estou amarrado aqui com a corda. Nem sempre isso corresponde à verdade. Ele está preso porque a energia do ambiente não pode permitir que um espírito, que um irmão, ainda equivocado, faça balbúrdia ou desequilibre o ambiente. E depois desse momento na sessão, automaticamente é destinado para os hospitais? Ou depende do caso também, depende, né? Depende. Nem todos os espíritos que são atendidos nas sessões mediúnicas vão para o hospital. Tem mais. Tem uns que vão, mas depois vão embora. De novo é o livre-arbítrio. Porque quando o espírito está ali sofrendo e ele é socorrido, momentaneamente, ele fica muito grato e até aceita a ajuda. Mas depois de um tempo, num quarto de hospital, o convite à mudança, o convite à calma, o convite ao trabalho, e o espírito então, que aí não tem tanta firmeza assim, debanda e volta para a vida que estava. Quantos e quantos têm recaídas e a gente compreende que é assim. Vocês mesmo que estão aqui me assistindo, vocês não têm um monte de recaída? Sim ou não? Sim. Pensei que vocês iam dizer que não. Eu tenho uma lista aqui de vocês. Você passou uma taborrão no meu nome, né? Eu vou dizer uma coisa sem querer ser fofoqueiro. Os que têm um nome que começa com a letra A, tá tendo recaída toda semana. Ainda bem que Deus perdoa. Não vou fazer mais verso. Nordestino. E como que fica a percepção do tempo para vocês, e principalmente a questão de quem está lá no umbral? Ou nem tem percepção do tempo? Para muitos irmãos que sofrem no umbral, é como se o tempo parasse. Existem irmãos que estão numa loucura tão intensa, que desencarnaram há 100, 200 anos, e eles vivem como se fosse aquela época. Porque vocês sabem que o espírito, ele vive na realidade que ele plasma através do seu pensamento. Então nós vamos encontrar espírito, por exemplo, que ainda está guerreando na Segunda Guerra Mundial. Se nós estivermos falando lá da Alemanha ou de outros países que se meteram na guerra. Existem alguns irmãos que ainda estão presos a situações em que não conhecem celular, televisão, carro, viveram na época das carroças. E como a mente ficou cristalizada,
permanecem presos naquela situação. Existem espíritos, meus filhos, que nós vamos socorrer, que habitam palácios. Mas onde é que existe palácio? Na cabeça deles. E eles então vão plasmando a realidade que eles vivem. Não é por outra razão que muitas vezes o espírito fica preso à dor, ao sofrimento dos seus momentos derradeiros aqui da Terra. Ele fica revivendo aquela situação, revivendo aquela situação. A gente precisa lembrar que cada caso, de fato, é um caso. O despertar nem sempre acontece na hora que a gente quer. Acontece a hora que o espírito decide, de fato, mudar. Eu sei que as minhas palavras podem trazer uma inquietação. Uai, esse espírito vem aqui só para falar de tragédia? Ele não vai falar de escola no mundo espiritual, ele não vai falar de faculdade no mundo espiritual, ele não vai falar daqueles lugares assim bonitos que a gente lê nos romances. Bom, eu podia até falar. Dos aeróbos, isso. Eu podia até falar, mas eu acho que eu não ia ajudar muito vocês. Porque como vocês vão morrer e vai tudo para esses lugares que eu estou falando, eu ajudo vocês já vai preparado, né? Então assim, vamos falar da nossa realidade, não é mesmo? Pois é. E nesse seu trabalho, quais são as maiores alegrias que o senhor já viveu, que eu acredito também que tenha sido muitas, e as maiores tristezas? É muito simples de responder essa pergunta. Não só minha alegria, mas de Dona Benedita, de Dr. Klaus, São José de Moraes. Toda vez que a gente vê, que a gente é testemunha de uma alma despertando para Jesus, despertando para a luz, é uma alegria que não dá para traduzir em palavras. Quando a pessoa, às vezes, cai em lágrimas e consegue pela primeira vez em milênios entender que Jesus é o caminho. E do mesmo jeito, quando a gente vai, a gente faz, a gente conversa, a gente ajuda, mas o irmão diz, eu quero ficar aqui. Mas tu está sofrendo, você está na escuridão. Buscar a luz dá muito trabalho, a gente sofre muito, eu quero ficar aqui. E aí a gente tem que deixar o Espírito lá. Mas Jesus não esquece de ninguém. Olha, meus filhos, eu gosto muito das parábolas de Jesus, porque tem muito a ver com o meu estilo de vida. Mas se tem uma parábola que eu gosto, é a parábola do filho pródigo. Porque é a parábola que melhor define a nossa situação. Tudo nós deixamos a casa paterna e fomos gastar a herança da inteligência, a herança da mediunidade, a herança da beleza física, a herança do dinheiro, aí acabou. Aí a gente ficou perdido, sem alimento para a alma, e aí a gente voltou. Muitos ainda não estão voltando não, viu? Não é todo mundo que já voltou não, né? Tem uns que ainda estão voltando, e aí a gente volta para a casa paterna. E Jesus, contando a parábola, ele quer dizer assim, Deus, nosso Pai, continua nos esperando. Não importa o tempo que demore, o nosso Pai continua nos esperando. Isso é muito bom de saber. Nordestino, tem casos em que as personalidades estão no umbral e o espírito em outro lugar? Tem. Como nós somos muito em um só, um monte de situação pode acontecer isso. A gente acaba, minha filha, não entendendo direito como é que pode ser um negócio desse, mas pode. Presta atenção, você está aqui encarnado. Às vezes teu corpo está dormindo na cama, o teu espírito está, sabe-se lá aonde e com quem. E às vezes você tem uma personalidade que está desprendida e está num outro lugar.
E nordestino, isso é muito complicado. É complicado. Sabe por quê? Porque a gente não tem uma compreensão mais profunda da vida espiritual. Ó, desde que eu desencarnei e me redimi e arrependi dos meus pecados, eu tive que ficar 8 anos estudando, aprendendo, reeducando o sentimento, sem ajudar ninguém. Porque não é assim, ó. Nossa, aquele espírito era do mal, agora é do bem. Não. Isso aí é só nos desenhos, nos contos de fada. A gente tem que passar por um processo para provar que realmente mudou. Então a gente estuda muito do lado de cá. E aí alguém vai dizer assim, oh, mas se o senhor estudou 8 anos, por que o senhor continua falando desse jeito? Agora vocês vão implicar com o jeito que eu falo. Porque eu gosto. Porque eu gosto de falar assim. Eu sinto bem falando assim. Isso é bom para vocês também lembrar que a morte não tira a identidade de ninguém. Quando a pessoa morre, ela continua com os seus trejeitos, com a sua fala, com o seu jeito de ser, de expor as coisas, porque a gente fica pensando que o espírito morre e vira outra pessoa, e não vira. A gente continua a mesma pessoa que a gente era aqui. E vou dizer mais, desse lado de cá não está tendo para vender monjaro. Então quem tiver acima do peso, vá fazendo exercício. Porque se tiver com o perispírito mais rechonchudo, vai ter que fazer caminhada. Pronto, falei. Tá. O umbral afeta a natureza ao redor? Tem regiões da Terra que ficam energeticamente doentes devido à proximidade com as faixas vibratórias? Existe uma influência recíproca. O plano físico influencia o mundo espiritual. Mas de que jeito, nordestino? Imagine, vou citar de novo esse exemplo. Imagine os países que estão em guerra, hoje, atualmente em guerra, desencarnando dezenas, centenas de pessoas praticamente de uma vez. Esse povo vai para o lado de cá, a maioria despreparado. Quando você estava vivendo o processo da Covid, acontecendo milhares de mortes, esse povo todo foi desembarcando do lado de cá. A gente teve que buscar ajuda de outros lugares para poder socorrer todo esse povo. Então, a atitude dos 6 aqui influencia o mundo espiritual. E o mundo espiritual influencia o mundo físico. Muitos espíritos, meus filhos, vão estar grudados aqui na Terra para prejudicar, para deter a marcha do progresso. Então, essa influência, ela é simultânea. Certo. Lá dos lados do sertão, os animais ajudam, bastante. O uso do cavalo, os cães, assim, são grandes companheiros. E por aí, tem uns animais aí que o senhor diz, para trabalhar junto? Como fica a questão dos bichos? O rapaz arrumou o zoado do microfone, você reparou? Não. Ó, a literatura espírita, ela é rica em nos dar informação que nós contamos com os animais desse outro lado. Tanto os animais de estimação, como aqueles que nós utilizamos para determinado socorro. Aí alguém vai dizer assim, mas peraí, o senhor está dizendo que precisa de cães adestrados, de animais mais corpulentos para determinado socorro? Sim, estou dizendo isso. Uai, e o aeróbus? O aeróbus não voa em determinadas regiões. Dá uma espécie de curto-circuito. Tem algumas regiões do umbral que existe uma densidade tão grande que nós não conseguimos entrar com um veículo motorizado. E aí nós fazemos uso dos animais.
que são verdadeiros, que são animais desencarnados. Certo. Posso fazer uma pergunta de cunho mais pessoal agora? Pode. Se eu vou responder é outra coisa. Combinado. Como o senhor chegou aqui? Qual é a sua ligação com o José, com o Dr. Klaus? Como que o nordestino se conectou ao Damasco? Esta casa, como qualquer outra casa erguida em nome de Jesus, ela nasce na dimensão espiritual com um grupo de amigos que vão trabalhar em favor da casa. Essa aqui nasceu através do nosso querido José de Moraes, a nossa irmã Sebastiana de Moraes, nosso irmão Cassimiro, aquela equipe da primeira hora que, quando desencarnaram, continuaram trabalhando pela casa. E aí é uma coisa interessante. À medida que a casa física cresce, aumenta a quantidade de trabalhador espiritual. A casa cresce, aumenta a quantidade de trabalhador espiritual. E depois, então, foi se chegando mais gente. Dona Benedita chegou depois, mais por proximidade com o médium, ligação com o médium. E ela veio trabalhar para cá. E mais tarde eu cheguei com a equipe do Dr. Klaus, porque a casa necessitava de um contingente maior de espírito. Então nós viemos para cá. Eu já ouvi o médium falando e às vezes a gente não presta atenção. Eu estava aqui quando o médium deu o recado que o Dr. Klaus atendeu até hoje 198 mil procedimentos. Né? Isso não é nada. Isso não é nada perto do trabalho que é feito fora dos olhos de vocês. É muito maior, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Por exemplo, vocês acham que para vocês fazer isso que vocês chamam aí de live, que atende as pessoas à distância, enquanto elas assistem aqui a live, que é feito todo domingo, quantos espíritos vocês acham que precisa para visitar todo esse povo? E não é só visitar, é visitar, encontrar 2 ou 3 obsessores, retirar, tratar, dar medicação, atender fora do corpo, depois trazer de volta. O trabalho que vocês fazem de domingo, no atendimento à distância, sabe quanto tempo ele dura? Até no sábado da outra semana, para depois começar de novo. Porque não existe essa coisa de facilidade. Eu vejo assim, o doutrinador às vezes diz assim para o espírito: vai, meu irmão, vai em paz agora. E ele acha que o espírito vai em paz, vai ficar em paz, e nós continuamos com o trabalho. Não é fácil, não. Mas também não é difícil. Sim. Nos últimos, na opinião de nordestino, tá? Nos últimos dias a gente tem ouvido aí que tem muita coisa aí sobre a vida nos outros orbes, né? Tá chegando algumas coisas aí. Você acha que a humanidade nunca esteve tão perto? De revelar, né? De revelar. Eles sempre estiveram por perto. Sim. Mais perto do que vocês imaginam. Deixa eu ver se o Dr. Klaus autoriza eu falar. Porque é assim. Vou fazer prece. Deixar. Depois vou levar uma bronca. A gente tem aqueles que vocês chamam de ET, que está por aí, chega, não chega, vem, não vem, chega, não chega. E tem aqueles que já vivem aqui há muito tempo, que vocês ainda não descobriram. Né? E é interessante porque o homem tem uma curiosidade, às vezes neurótica, de buscar vida fora do planeta, vida extraterrestre. E se ele pesquisasse aqui, ia encontrar um monte. Eu não vou dizer aonde, é claro, não é? Porque senão eu sou demitido. Mas sim, nós estamos próximos. Não que a humanidade esteja preparada, mas está cada vez mais próxima. Até porque é uma questão de se pensar um pouquinho, né? Porque se tem segredo, estamos vindo e indo para algum lugar.
né? Exatamente. Né? Exatamente. Ok. Ainda em relação aos resgates, eu sei que é complexo, o senhor já explicou, mas para se defender das dificuldades, além de toda, desculpa a expressão, parafernália, que eu acredito que às vezes vocês devem precisar de levar, medicação, etc. Mas é só prece para ajudar vocês a se proteger? Não, né? Prece também. Prece é sempre bem-vinda, mas ação, competência, Estratégias, né? estratégias, exatamente. Porque o povo desavisado pensa assim: a gente faz uma prece e resolve. Não resolve. A prece, como eu disse, sempre nos auxilia, mas a gente precisa montar estratégia, sim. A gente precisa conhecer os meandros. Mas, Dornestino, o bem não tem mais força que o mal? Tem. E os 6 são representantes do bem? Onde é que está o bem? Mas a luz, ela não dilui a sombra? Dilui. Vocês já fizeram brilhar a luz dos 6? Então, já começam os problemas daí. Quem está do lado da luz não tem tanta luz. E quem se diz do lado do bem não é tão bom. Já começamos os problemas por aí, certo? E nós não podemos esquecer, meus filhos, o planeta Terra, embora esteja governado por Jesus de Nazaré, ainda é um planeta em que o mal tem muita força, por responsabilidade dos próprios encarnados que aqui vivem. Então não é fácil todo esse trabalho de socorro. E vocês, dá mais um recado só, vocês podem ajudar. Quando vocês saem do corpo, se coloque à disposição para nos ajudar. A gente precisa da ajuda de vocês. Agora, tem que se preparar para isso, tá certo? Tem homem que é tão ciumento que sai do corpo e não quer trabalhar, fica no quarto para vigiar para onde que a mulher vai quando sai do corpo, ó. E aí é difícil. Aí é difícil. Nordestino, infelizmente, nós estamos caminhando para o nosso tempo que terminar. Tá? O microfone fica sempre aberto, tá? E quando o senhor puder e quiser voltar para nos esclarecer. E para a gente, mas o senhor vou deixar a palavra aberta, porque, na sua opinião, os encarnados não podem deixar de aprender nessa vida? O que a gente não pode deixar passar despercebido? Ó, passou pela encarnação e não pelo isso. É a última pergunta? Assim, é com o médium. Se o médium deixar, tem a pasta. Não, e com você. Não, é melhor nós parar aqui, né? Tá bom? Vou responder essa última pergunta. Eu não vou responder, não. Posso pedir para um amigo responder? Pode. Posso? Mas o senhor está indo embora? Eu vou. Então, está indo mesmo? Estou. Então, a gente agradece, né, gente? Nossa querida. Eu agradeço. Uma salva de palmas. Muito bom. Sempre muito bom. Vou contar para vocês, viu? Ele leu todas as minhas perguntas antes de sentar aqui, porque teve um monte que eu não fiz, ele foi falando. Pois é. Eu quero que vocês saibam que eu vou transferir essas palmas para Jesus, viu? Quando a gente bate palma, ainda que tenha um representante de Jesus aqui, a palma é para Jesus. Eu vou deixar um querido amigo encerrar a nossa fala. Muito obrigada. E com paz, viu? A lição mais urgente que todos nós precisamos aprender enquanto estamos caminhando aqui na Terra, inequivocadamente, é a lição do amor. Quando perguntam o que é mais importante para o homem que perambula pela Terra em busca da própria paz e do próprio despertar de consciência, o amor. Esta foi a proposta principal trazida por Jesus. Então, que todos nós possamos em nossas vidas fazer o exercício do amor
que parece um sentimento tão distante, parece um sentimento que não conseguimos alcançar. Entretanto, é preciso que façamos um esforço diário de todos os dias para que aquilo que parece tão distante se torne mais próximo ao alcance de todos nós. Se Jesus não confiasse em cada um de nós, ele não teria trazido o Evangelho como proposta libertadora. Se Jesus nos disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus sobre todas as coisas, e porque nós somos capazes de fazê-lo, porque se Jesus nos desse uma missão, que ele soubesse que não somos capazes, Jesus teria se equivocado. E nesta certeza absoluta da importância do amor, façamos este exercício, porque precisamos urgentemente crescer em amor para que a Terra torne-se um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas aprendam a construir a própria paz. A paz, como todos sabem, é uma construção interna. Depende do esforço, do querer de cada um. E é isto que nós desejamos a todos vocês. O exercício do amor. E se vocês ainda não conseguem amar, façam coisas, virtudes que se aproximem do amor. O abraço, o aperto de mão, o olhar de complacência, a compaixão, o afeto, o carinho, o desejo de ver o outro bem. Se assim fizermos, já estaremos a passos largos na direção desse sentimento chamado amor. Eu não desejo a vocês paz, porque seria muito fácil vocês ficarem com a paz que eu desejo a vocês. Eu desejo sim que vocês se esforcem para que cada um alcance a própria paz, porque Deus nos ama, mas espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Façam a parte de vocês. Que este Cristo nos abençoe, nos ampare e nos proteja, agora e para todos sempre, que assim seja.